Vou te contar uma coisa que nunca disse pra ninguém em voz alta. Por 3 anos eu sentei naquela mesa. A mesa deles. Comi a comida deles, ouvi as piadas deles, observei Patrícia, a mãe da minha esposa, me encarar do jeito que você olha pra uma mancha que você ainda não decidiu como vai limpar. Não era uma pessoa. Era uma vergonha ambulante com boas maneiras. E todo domingo, sem falta, eu atravessava a cidade de carro, entrava por aquela porta e deixava acontecer. Sorria. Toda vez. Não porque eu era fraco, não porque eu não estava percebendo nada, porque eu precisava que eles continuassem fazendo isso. Me chamavam de motorista, de taxista, de erro de cálculo da Diana que ainda não tinha se resolvido. Falavam assim, no tom casual de quem diz coisas que já virou fato consumado, sem baixar a voz, sem nem se dar ao trabalho de disfarçar. Patrícia dizia a palavra motorista com o mesmo registro vazio que outras mulheres usam para dizer decepção, e ela dizia isso sobre o genro, para a filha, do outro lado de uma parede de cozinha que ela não sabia que era fina demais. Diana ouvia cada sílaba. Enxaguava um prato. Não dizia nada. Quero que você guarde essa imagem. Uma mulher lavando louça enquanto a mãe desmonta o marido dela do outro lado da parede, em voz baixa. Vou voltar nela, porque essa imagem é a história inteira comprimida num único momento. O que essa família não sabia, o que eu passei 3 anos me certificando que ninguém debaixo daquele teto jamais descobrisse. E porque, no final dessa história, Patrícia estava sentada na minha sala, dentro de uma casa que ela não podia mais se dar ao luxo de perder, com as mãos cruzadas no colo, igual a uma mulher que acabou de jogar sua última carta e já sabe que perdeu. Fica comigo, porque isso piora bastante antes de melhorar. E melhora muito. Meu nome é Marcos. Quando conheci Diana, eu era motorista de táxi. Essa parte é 100% verdade. Tudo que aquela família construiu em cima desse fato, completamente errado. Diana esbarrou em mim na saída de um café na rua Meridian, numa quinta-feira à tarde. Não estava olhando para frente, estava com a cabeça enfiada no celular e despejou um copo inteiro de café gelado no meu casaco. Ficou pálida na hora. Já ia se desculpando antes mesmo de registrar com quem tinha batido. Falei para ela sentar e me pagar outro. A gente conversou por 4 horas. Ela tinha um calor humano que me surpreendeu de verdade. Não aquele calor fabricado, não a simpatia de quem é educado porque a situação exige, mas o tipo que custa alguma coisa para quem dá. Fazia perguntas de verdade e esperava respostas de verdade. Ria das coisas que eram de fato engraçadas, não das que sinalizavam bom gosto. Quando eu fui embora naquela noite, já sabia que estava encrencado. O que eu ainda não tinha entendido era o que vinha junto com ela. Patrícia. Minha futura sogra. O tipo de mulher que identifica sua profissão do jeito que cardiologista checa o seu pulso. Por reflexo, clinicamente, porque o dado determina o diagnóstico. Faz voluntariado em 2 instituições. Almoça com mulheres que têm o mesmo cabelo, o mesmo sapato e as mesmas opiniões gastas sobre tudo que fica fora do bairro delas. Passou 30 anos tratando o dinheiro herdado da família do marido como uma conquista pessoal. O tipo que é ostensivamente, demonstravelmente gentil com os funcionários na frente de todo mundo e os esquarteja assim que a porta do restaurante fecha. Você conhece essa mulher. Já encontrou ela em algum lugar da sua vida. Gerald. Mais quieto. Não deixe o silêncio te enganar achando que é neutralidade. Não é. Gerald não te insulta na sua cara. Ele simplesmente fala de você na terceira pessoa com você sentado a 2 metros de distância, como se sua presença física fosse uma cortesia que todo mundo concordou em fingir que era necessária. Me deu um aperto de mão na primeira vez, igual a homem carimbando uma carta de rejeição. Uma vez. Firme. E voltou para o jogo de futebol sem me dirigir a palavra pelo resto da noite. Nenhuma vez. E aí tem Simone, a irmã mais nova da Diana, 4 anos de diferença. Vou chegar em Simone, vou chegar com calma, porque o que eu preciso dizer sobre ela é complicado, e eu mesmo ainda não destrinchei completamente os meus sentimentos sobre isso. Quero ser preciso, não conveniente.
Na primeira vez que eu cheguei na casa deles, estava no táxi. Meu carro particular estava na oficina. 48 horas, 2 dias, achei que não faria diferença. Vi Patrícia puxar a cortina da janela da frente antes de eu nem ter chegado na calçada. Quando a porta abriu, já dava para sentir a temperatura do veredito que tinha sido devolvido. Ela olhou para o táxi, depois para mim, depois para Diana. E sorriu. Então você dirige para ganhar a vida. Não o que você faz. Não me conta sobre você. Ela foi direto na jugular e embrulhou como conversa fiada. Entre outras coisas, eu disse. Ela sorriu. Você conhece aquele sorriso específico. Talvez tenha uma versão dele em algum lugar da sua própria família. O que diz, já decidi, mas vou te dar a dignidade da formalidade. Quente na superfície, frio o suficiente no centro para conservar a carne. Gerald me deu um aperto de mão como quem carimba um documento. Uma vez. Final. Virou as costas. Mobília. Eu era mobília desde o primeiro cumprimento. Patrícia era pior que Gerald porque Patrícia era conversadora sobre isso. Falava em torno de mim, por cima de mim, sobre mim para Diana enquanto eu estava parado na porta da cozinha com uma bebida que eu mesmo tinha servido porque ninguém ofereceu. Perguntava a Diana sobre a semana. E então desviava. Marcos está pensando em fazer algo mais de longo prazo, ou... E deixava pendurado ali, incompleto, fazendo exatamente o trabalho que ela queria. Em determinado momento, saí para usar o banheiro e voltei para encontrar Diana e a mãe em plena conversa que parou assim que entrei no cômodo. Aquele silêncio específico que desce quando a conversa sobre você é interrompida por você. Fui até o sofá. Sentei. Patrícia pegou a taça de vinho e disse, com um redirecionamento alegre e preciso: Diana me contou que você conhece a cidade muito bem. Minha esposa não me olhou nos olhos. Essa foi a noite número 1. Mas teve outra coisa naquela primeira noite. Simone. Era a única pessoa naquela casa que me olhava sem aquela marca específica de desprezo educado. O que ela me olhava com era mais difícil de nomear. Algo que parecia curiosidade com bordas afiadas, curiosidade que sabia o que estava fazendo. Quando Diana foi ajudar na cozinha, Simone puxou a cadeira do meu lado sem ser convidada, se inclinou para frente e disse, baixo, como se estivéssemos compartilhando algo que não pertencia ao cômodo: Não leva pro lado pessoal. Eles fazem isso com todo mundo que Diana traz para casa. Aí sorriu. Um sorriso diferente do da mãe. Não era performance, parecia mais real. E manteve contato visual por exatamente 2 segundos a mais do que a frase precisava. Arquivei. Ainda não fui examinar. 14 meses depois, Diana e eu nos casamos. Cerimônia pequena, eu insisti nisso especificamente. Patrícia queria algo fotografável, algo que ela pudesse descrever para a rodinha do almoço e observar todas balançando a cabeça em aprovação. Algo que funcionasse como evento social. Algo adequadamente dimensionado. Disse não. Ela passou as 2 semanas antes da data fazendo ligações que eu não devia saber que existiam, tentando expandir a lista de convidados através da Diana. Chamou, num telefonema com a irmã, de casamento de taxista. Não sabia que eu estava no corredor. Talvez não modulasse nem se soubesse. Diana estava no quarto ao lado quando aconteceu. Ela ouviu. Saiu 10 minutos depois e perguntou se eu queria chá. Essa foi a primeira porta de verdade que eu senti fechar. Não uma batida, não um clique sequer, mas como a leve compressão de uma vedação esfriando. Algo que não abriria fácil de novo. Eu ainda não sabia disso. Me disse que ela simplesmente não tinha ouvido direito. Ainda estava fazendo isso, construindo pequenos andaimes sobre buracos que eu não queria olhar de frente. Você teria dito alguma coisa? Naquele exato momento? Ou teria aceitado o chá e seguido em frente? Seja honesto consigo mesmo antes de responder. Eis o que nenhum deles sabia. 3 anos antes de Diana, eu tinha começado a comprar imóveis. Nada glamouroso. Um duplex deteriorado num bairro que estava só começando a atrair atenção de pessoas com mais informação do que romantismo. Eu mesmo reformei em 4 fins de semana. Arrumei inquilinos, reinvesti cada centavo do retorno num segundo imóvel. Depois num terceiro.
Depois de uma participação numa parceria de transporte comercial que no papel me fazia empregador, enquanto eu ainda estava pessoalmente atrás de um dos volantes. Continuei dirigindo porque queria. Tem algo em trabalhar uma cidade às 5 da manhã, atravessá-la enquanto ela ainda está decidindo que tipo de dia vai ser, pegar estranhos nas bordas de momentos que importam para eles, que me mantinha mais afiado do que qualquer escritório tinha conseguido. Mas eu tinha participação naquela frota. A maioria daqueles motoristas estava mandando suas horas para uma empresa em que eu tinha equity. Diana sabia que eu tinha investimentos, sabia que dinheiro não estava apertado. Mas eu tinha feito uma escolha deliberada nos primeiros meses, antes de entender com o que eu estava me casando, de manter os detalhes quietos. Tinha aprendido com o relacionamento anterior que no momento em que as pessoas entendem o seu patrimônio, elas param de encontrar você e começam a encontrar um número. Calibram para aquele valor. O número entra na sala antes de você. Queria saber quem Diana era antes que qualquer coisa disso pudesse interferir na informação. Então, quando Patrícia me chamava de motorista, eu deixava. Quando Gerald falava de mim na terceira pessoa do outro lado de uma mesa de jantar, eu deixava. Me dizia, eles não importam. Diana importa. O casamento importa. Mas Diana estava mudando. Acontecia do jeito que erosão acontece. Gradual, diária, quase imperceptível até o dia em que você olha para trás e a orla está num lugar que você não reconhece. Ela começou a completar as frases da mãe antes de Patrícia precisar terminar. Começou a fazer comentários nostálgicos e comparativos sobre o nosso apartamento, sobre o que os amigos tinham, sobre espaço, sobre como seria uma outra fase da vida. Começou a me repassar opiniões de carreira do Gerald como se eu tivesse pedido a consultoria. Ele quer bem, ela dizia quando eu ficava quieto. Será? Assunto mudava. Aí ela me pediu para não buscar ela no táxi quando as colegas de trabalho pudessem ver. Uma vez, no começo. Depois uma segunda. É que fica complicado de explicar, ela disse. As pessoas veem o carro e tiram conclusões. E aí eu fico a janta inteira corrigindo a imagem. E é só, cansativo. Perguntei a ela, com cuidado, que imagem era essa que ela estava corrigindo exatamente. Ela olhou pela janela. Diana, você pode não fazer isso hoje à noite? E eu deixei passar. Do jeito que você deixa as coisas passarem quando não está pronto para ter a conversa que responder exigiria. Quando você sabe que empurrar a porta completamente aberta significa ter que lidar com o que está do outro lado dela. Talvez eu devesse ter empurrado antes. Talvez eu estivesse me dizendo que era paciência, quando na verdade era fuga. Esse aí eu te dou. Os jantares em família foram ficando mais feios, na proporção exata em que eles foram se sentindo mais confortáveis com a minha presença. No começo, o desprezo era profissional, calibrado, negável. No segundo ano, Gerald tinha parado de manter a performance. Disse com Diana sentada do lado dele, sem tirar os olhos do prato. Diana precisa de estabilidade de verdade, Marcos. Uma base, algo para crescer. Um homem que está construindo algo que dura. Construindo algo. Balancei a cabeça devagar. Mantive o rosto completamente estático. Deixei ele ter. Patrícia trabalhava o outro lado. Tinha conversa sobre mim com Diana, com eu a 1,5 metro segurando talheres. Como se minha presença fosse uma formalidade que todo mundo tinha concordado em respeitar, sem que isso significasse nada. Você não devia estar carregando a casa sozinha, meu bem. Uma olhada ensaiada na minha direção, calibrada para pousar sem ser inegável. Ainda mais com uma estrutura de renda incerta. Incerta. Aí veio o jantar que fez tudo antes dele parecer aquecimento. Gerald trouxe um sócio de negócios, homem mais velho, incorporador imobiliário, a rede de golfe e aperto de mão que Patrícia considerava a sociedade legítima. Gerald foi fazendo as apresentações na mesa. Chegou em mim e disse, sem quebrar o ritmo da conversa: "Esse é Marcos, ele é do ramo de transporte." Transporte. Não meu nome, não meu genro. Transporte. Como uma categoria, como uma classificação de veículo. O homem sorriu o sorriso distraído de quem já está triando a sala em busca de quem importa. Diana riu de alguma coisa que a mãe disse uns 4 segundos depois. Um riso fácil, leve, o riso social dela, o que eu achava caloroso e que agora, naquele momento, eu não conseguia encontrar o calor.
Fiquei com isso por 3 dias depois. Em que momento você teria dito alguma coisa? Pergunto de verdade, porque fico virando aquela noite de todo lado e ainda não sei qual era a jogada certa. E então, porque sempre tinha Simone pairando exatamente na interseção entre a performance pública e o que quer que ela fosse por baixo, ela me encontrou no corredor entre a sala de jantar e a cozinha, enquanto Diana estava ocupada e os pais estavam fora de vista. Chegou mais perto do que o corredor precisava. Você está bem lá dentro de verdade? Baixo, direto, sem amortecedor social. Porque eu te observo sentar naqueles jantares, Marcos, e penso... Eu genuinamente não consigo entender como você aguenta. Eles não estão sendo sutis, nem estão tentando mais. A mão no meu braço, leve, breve, escolhida. Manteve o contato visual. Depois, ela gosta de homens que ela consegue explicar. Sempre gostou. Ela não sabe o que fazer com alguém que ela não consegue reduzir. Não respondi. Ela não esperou. Vou te contar uma coisa incômoda. Eu sabia o que Simone estava fazendo. Sabia do jeito que você sabe que uma tempestade vem. Não os detalhes, mas a direção. Se ela tinha admitido completamente para si mesma, era outra pergunta. Mas aqui está a verdade, e não vou enfeitar. Eu era tão consistentemente privado de dignidade básica naquela casa, que mesmo a versão particular que Simone oferecia, complicada, carregada, nem um pouco limpa, parecia oxigênio. Não é lisonjeiro admitir, mas é preciso. Foi nesse momento que entendi que essa família não era só snob, tinha algo genuinamente, estruturalmente podre nela. Jantar de Natal. Gerald tinha bebido. Diana e Patrícia estavam na cozinha. Eu conseguia ouvi-las rindo de alguma coisa, aquele riso específico e relaxado que as pessoas têm quando estão completamente confortáveis, completamente em casa. Gerald estava sentado na minha frente na sala vazia, recostado na cadeira com a postura de quem considera as próprias opiniões uma forma de generosidade para quem as recebe. Me olhou direto na cara e disse devagar, como se quisesse que cada palavra chegasse separada. Nunca pensei que minha filha fosse do tipo que se contenta com pouco. Mas cá estamos, Marcos. Cá estamos. A sala prendeu a respiração. Olhei para ele, demorado, calmo. Cá estamos, eu disse. E sorri para ele. Não nervosismo, não performance social. Algo mais frio que isso. A quietude específica de um homem que está segurando uma informação que mudaria tudo nessa sala se ele escolhesse usá-la, e decidiu, por hora, não usar. Ele não soube como processar. Esperava ver vergonha ou raiva, ou aquele colapso específico de um homem que foi identificado corretamente. Não ganhou nada disso. Ganhou o sorriso. Bom, ele ainda não precisava entender. Queria poder te dizer que Diana me defendeu. Ela voltou para a sala 60 segundos depois, carregando pratos de sobremesa, completamente alheia ao que tinha acabado de acontecer na mesa dela. Ou talvez não completamente alheia. Parei de ter certeza sobre qual versão é pior. 6 meses depois do Natal, Diana disse que precisava de espaço. A gente estava brigando. Sobre a família dela, sobre o que ela estava deixando eles se tornarem dentro do nosso casamento, sobre o que ela estava começando a se tornar. Ela usou a expressão resistência ao crescimento. Quando pedi que definisse isso, ela me disse que a mãe achava que eu não tinha ambição. A avaliação. Da mãe. Sobre o marido dela. Você está usando o vocabulário da sua mãe para descrever o seu casamento, eu disse. Estou formando minhas próprias opiniões. Mas eu conseguia ouvir Patrícia embaixo da voz de Diana como uma segunda trilha sonora, levemente fora de sincronia, mesmo ritmo, mesma arquitetura de desprezo, só mais suavemente estofada. 3 anos de domingos de jantar e ligações durante a semana e conversas privadas que eu nunca tinha sido convidado tinham feito algo com a mulher com quem eu me casei, e eu estava sentado de frente para o resultado. Aí ela disse uma coisa que eu ainda viro nas mãos quando estou tentando entender o que amor de verdade é, e o que custa, e o que está disposto a gastar. Ela não disse com crueldade. Cruel teria sido mais fácil. Disse quieto, com algo que parecia quase luto, como se estivesse carregando aquilo por meses e estivesse finalmente pondo no chão. Você sabe o quanto é cansativo te explicar para as pessoas? Toda vez que alguém pergunta o que você faz,
eu vejo elas fazendo a conta. Vejo o cálculo acontecer. E vejo a resposta em que elas chegam. E eu estou tão cansada. Tão cansada de entrar num lugar já sabendo o que as pessoas vão pensar, já me preparando para a conversa, já sabendo que vou passar a próxima hora administrando a confusão de alguém sobre o meu marido. Eu preciso de alguém de quem eu possa me orgulhar, Marcos. Preciso de um marido que não precise de nota de rodapé. Isso é tão terrível de dizer. Lembro da qualidade específica do silêncio antes de responder. Lembro de pensar, ele está me dizendo que tem vergonha de mim. Usou a palavra cansada porque com vergonha não saía. Cansada é mais suave. Cansada implica que ainda está tentando. Lembro de pensar, ela já foi. Saiu emocionalmente semanas atrás e só agora está recolhendo as coisas. Você nunca precisou se desculpar por mim, disse. Nenhuma vez. Isso sempre foi sua escolha. Ela voltou para a casa dos pais 18 dias depois. Temporário. Só para respirar. Só para pensar. Não implorei. Não fui atrás pelo corredor. Não dei para ela o desespero que talvez achasse esclarecedor. Voltei pelo apartamento que ela tinha acabado de esvaziar de metade do calor, sentei no silêncio que ela deixou e pensei com mais clareza do que tinha conseguido em meses sobre cada coisa que eu tinha construído, com método, com silêncio, com paciência, enquanto eles estavam ocupados decidindo qual era o meu teto. Você teria corrido atrás dela? Ainda não sei o que eu era, forte ou simplesmente finalmente terminado. Tem dia que acho que é a mesma coisa, tem dia que não acho. 3 semanas depois de Diane ir embora, um amigo em comum mencionou algo de passagem, o tipo de comentário casual que as pessoas fazem sem entender o que estão te entregando. A casa de Patrícia e Gerald. Aquela casa, onde Patrícia tinha puxado a cortina da janela antes de eu chegar na calçada. Onde Gerald tinha me dito na mesa de Natal que a filha dele tinha se contentado com pouco. Onde eu tinha passado 3 anos engolindo domingos com um sorriso que eu estava construindo com uma finalidade específica. Estava hipotecada. Pesado. Gerald tinha dado como garantia. Não hipotecado de forma modesta, estruturalmente, o tipo de posição que exige que as coisas continuem se movendo no seu favor ou desmorona rápido. Ele tinha pegado dinheiro para financiar investimentos que descrevia naqueles jantares com a autoridade confortável de um homem muito seguro sobre a distância entre ele e homens como eu. Estabilidade de verdade. Palavras dele. Uma base. Os investimentos tinham colapsado silenciosa e completamente no ano anterior. O vencimento tinha chegado. Eles não conseguiam cobrir. Fiquei 3 dias sozinho com essa informação. Não contei para ninguém. Só pensei. Deixei o peso disso encontrar sua forma. Depois fiz ligações. As discretas. O tipo que você pode fazer quando passou 6 anos construindo relacionamentos no mercado imobiliário comercial, enquanto as pessoas na sua mesa de jantar estavam ocupadas catalogando suas inadequações profissionais. Descobri quem tinha o crédito. Fiz uma proposta. Comprei. Tive bastante tempo para examinar minhas próprias motivações. E vou te dar a versão honesta, em vez da que me faz parecer limpo. O investimento era legítimo. Números sólidos, posição segura, o imóvel valia mais que a dívida. Uma decisão profissional, por qualquer medida. Mas eu também entendia exatamente o que isso significava. No momento em que ficassem sabendo, cada suposição que aquela família já tinha feito sobre mim precisaria ser completamente reconstruída do zero, numa imagem que ficaria bem diferente. Então sim, eu sabia o que estava fazendo. Você decide o que isso diz sobre mim. Não vou fingir que a pergunta é limpa. Eles ficaram sabendo numa terça-feira. Diana ligou primeiro. Já estava chorando antes de terminar meu nome. Aquele tipo específico de choro onde as palavras se partem, onde o ar entra nos lugares errados. Marcos, meus pais. Chegou uma papelada, uma empresa imobiliária. Eles têm que desocupar até o final do mês. Meu pai não consegue. Marcos, por favor, você sabe alguma coisa sobre isso? Deixei ela terminar. Deixei a pergunta ficar na linha por 1 segundo cheio. Depois, sei quem comprou. Silêncio total. Marcos, vem aqui.
Traz seus pais. A gente faz isso pessoalmente. Chegaram 3 dias depois. Patrícia entrou com a expressão de uma mulher que se preparou mentalmente para se submeter, mas só até onde for absolutamente necessário para conseguir o que veio buscar. Ela tinha ensaiado a versão disso que conseguia sobreviver. Esperava me encontrar no apartamento que passou 3 anos descrevendo quietamente como modesto, usando a palavra como bisturi. Esperava ser graciosa, pedir, receber, ir embora com a maior parte da dignidade remontada. Tinha se vestido com cuidado. Esse detalhe importou para mim. Tinha se vestido para uma audiência com um homem que ela ainda esperava precisar impressionar. Gerald era outra coisa. Entrou pálido, despido. A autoridade que vestiu por 3 anos como um terno sob medida tinha simplesmente sumido. Parecia um homem que atravessou uma porta esperando um cômodo familiar e descobriu que o chão tinha mudado completamente. Simone veio. Ficou perto da parede dos fundos e me observou com uma expressão que eu não conseguia decodificar completamente. Não a performance da mesa de jantar, não o calor privado e carregado dos corredores. Outra coisa. Algo mais exposto. Ofereci café. Patrícia disse sim. As mãos estavam cruzadas no joelho como quem está sentado para um julgamento cujo resultado já adivinhou. Coloquei os documentos na mesa de centro e deixei a sala encontrá-los. Gerald olhou para os papéis, depois para mim, depois para os papéis de novo, e de volta para mim com a expressão específica de um homem cuja teoria de trabalho sobre uma situação acaba de ser completamente invalidada. Você, ele disse. Só isso. Como se a palavra custasse alguma coisa. Estou no mercado imobiliário há 6 anos, disse. Calmo. A calma específica de um homem que não tem mais nada a provar. Residencial, comercial, misto. A empresa na papelada de vocês, tenho participação nela. Quando o crédito de vocês ficou disponível, eu estava em posição de agir. Então agi. O rosto de Patrícia percorreu algo que não vou esquecer. Confusão. Depois reconhecimento, do tipo que é também um indiciamento. Incredulidade. Depois algo tentando ser dignidade e ficando aquém. Você tinha dinheiro, ela disse. Quase para si mesma. O tempo todo. Todo esse tempo, você tinha... Eu tinha um negócio, disse. Um de verdade. Construído do zero, sem a ajuda de ninguém, sem o dinheiro herdado de família nenhuma, sem a aprovação ou o aval de ninguém. O tipo de negócio que não precisa da permissão de ninguém para ser legítimo. Mas por que... E ela parou. Patrícia, que não tinha ficado sem palavras uma única vez em 3 anos quando o assunto era eu, sentou na minha sala e não conseguiu terminar uma frase. Eu terminei por ela. Por que eu continuei dirigindo? Disse. Porque tenho participação na frota. Porque alguns de nós trabalham por razões que vão além da necessidade. E porque eu nunca precisei da sua definição de sucesso para saber que tinha alcançado o meu. Vocês precisavam que eu fosse só um motorista. Isso nunca foi o meu problema. Era o de vocês. Me virei para o Gerald. Você sentou na sua mesa e me disse que a sua filha tinha se contentado com pouco. Jantar de Natal. Me olhou na cara e disse devagar para eu não perder nenhuma palavra. Ele não respondeu. Você não me leu errado, disse. Você me reduziu. Deliberadamente. Construiu uma versão menor de mim que cabia na história que essa família precisava, porque a versão precisa tornaria as coisas complicadas demais, e complicado era inconveniente. E eu deixei. Deixei você continuar por 3 anos, porque queria saber exatamente que tipo de pessoas vocês eram quando achavam que não havia consequências por isso. Deixei sentar na sala. Agora vocês sabem quem eu sou. Eu sabia quem vocês eram há muito tempo. Gerald colocou o rosto nas mãos. O som que saiu dele não era bem nada que eu tenha um nome limpo para dar. Diana estava no canto, não calculando, não se compondo, só chorando, aquele choro sem saída, o tipo que vem quando o chão se move e o seu corpo ainda não acompanhou. Como se estivesse de luto por alguma coisa. Talvez pela versão de mim que ela tinha decidido que eu era.
Talvez pela versão dela mesma que ela tinha deixado Patrícia construir ao longo de 3 anos de domingos à mesa. Simone ficou no fundo da sala e me observou. E no rosto dela, vou te dizer exatamente o que estava lá e deixar você decidir o que significa. Havia algo que parecia reconhecimento. O tipo que vem com um custo. Como alguém que sempre soube e só agora estava admitindo que sabia. Foi nesse momento que entendi que Simone era a pessoa mais perigosa naquela sala. Não pelo que tinha feito, pela clareza com que enxergava tudo. E ter sempre escolhido o que fazer com essa clareza, baseado no que era conveniente para ela. O que se seguiu na hora seguinte é mais difícil de descrever do que a confrontação em si. Patrícia pediu desculpas. Formalmente e estruturalmente, a arquitetura de um pedido de desculpas entregue por alguém que ensaiou no carro e agora está executando a versão preparada, acertando as marcas, produzindo as palavras que devem funcionar como reparo. Disse que só queria o melhor para Diana, que tinha entendido mal a situação, que esperava que a gente pudesse seguir em frente. Seguir em frente. Estendeu a mão para mim quando disse isso. Um gesto ensaiado, quente na superfície, frio no cálculo. Deixei ela fazer. Não apertei de volta. Gerald não disse quase nada durante a conversa sobre o imóvel. Ficou sentado numa cadeira na minha sala, com a quietude de um homem que acabou de entender que o jogo que achava que estava jogando tinha regras diferentes das que ele acreditava, num tabuleiro que nunca de fato lhe tinham mostrado. Quando o associado que eu tinha trazido terminou de explicar os termos, Gerald me olhou de través da sala e disse, finalmente, e em voz baixa: "Eu te subestimei." 3 palavras. Como se isso fosse proporcional. Como se isso cobrisse o jantar de Natal e a festa de aniversário onde ele tinha me descrito como transporte para o colega e 3 anos de desprezo à mesa entregue por cima dos talheres. Disse: "Sim, você subestimou." E deixei aí. Simone não disse nada durante a reunião formal. Quando os pais saíram com meu associado para acertar os termos, ela ficou na sala. Só nós 2. Me olhou pelo espaço entre a gente por um longo momento. Sem performance, sem calor carregado, sem intimidade calculada. Algo que parecia, pela primeira vez desde que eu a conhecia, responsabilidade de verdade sentada desconfortavelmente no rosto dela. Das 4 pessoas ali, essa foi a que mais me surpreendeu. Diana esperou a sala esvaziar completamente. Aí me olhou do jeito que você olha para alguém quando está tentando reconciliar 2 pessoas diferentes. A que você achava que era e a que a última hora revelou, e não conseguindo encaixar. "Você sabia que ia chegar nisso?" ela perguntou. "Eu sabia que o investimento era sólido." "Marcos, não é isso que você está me perguntando, e você sabe." Segurei o olhar dela. Eu sempre soube mais do que qualquer pessoa nessa família já me deu crédito. Sempre soube. A pergunta que não sai da minha cabeça é: por que precisou de uma escritura de imóvel para você se perguntar se isso era possível? Ela não respondeu. Não tenho certeza de que eu queria que ela respondesse. Uma semana depois, Diana ligou e perguntou se a gente podia começar de novo. Disse que tinha errado. Que tinha deixado a voz dos pais invadir a dela até não conseguir mais distinguir uma da outra. Que agora me enxergava com clareza, a versão real, e queria saber se ainda havia algo entre nós que valia a pena reconstruir. E aqui está a parte que nunca contei para ninguém. Quase disse sim na hora. Do jeito que você faz quando alguém que você ama te oferece uma abertura e o seu corpo toma a decisão antes da sua cabeça. Estava com o celular na mão. Quase liguei de volta naquela mesma noite. Não liguei. Porque na noite anterior à noite em que eu ia ligar, recebi uma mensagem. Não de Diana, de Simone. Sei que sou a última pessoa que deveria te mandar mensagem agora, mas faz uma semana que estou sentada com isso e não consigo deixar pra lá. Eu sempre soube que você era mais do que o que eles diziam, desde a primeira noite. Sabia. Só escolhi não fazer isso ser problema meu. Ia nos jantares, facilitava pra mim mesma, facilitando pra eles. E deixei você levar. Isso não era passividade. Era uma escolha que eu fazia cada vez. E eu sinto mais por isso do que sei dizer em voz alta. Li 2 vezes, depois uma terceira. Não respondi.
mas ficou. De um jeito que não me deixa confortável, por razões que não estou completamente disposto a nomear em voz alta. Porque o que Simone estava descrevendo não era confusão, era uma escolha. Cada risada naquela mesa de jantar, uma escolha. Cada vez que ela me encontrava sozinho num corredor e era calorosa e próxima e real, também uma escolha. Ela tinha duas versões de si mesma disponíveis e as usava baseada no que era útil para ela no momento. E eu passei 3 anos recebendo as duas sem ter decidido completamente o que isso significava. E aí tinha Diana. Ela ama o homem com quem se casou. Aquele de quem foi ficando com vergonha de andar do lado, aquele cujo trabalho precisava de nota de rodapé nas festas, aquele que ela pediu que não fosse buscar ela no carro visível? Ou ela ama o homem nos documentos do imóvel, aquele que de repente faz sentido para pessoas como a mãe dela, aquele cuja existência não precisa de tradução, aquele de quem ela pode finalmente se orgulhar do jeito que me disse que precisava? Porque preciso que você entenda uma coisa. Esses não são homens diferentes. Eu nunca mudei. Ela mudou o que estava disposta a enxergar. E às 2 da manhã, quando estou honesto o suficiente para fazer a pergunta que fico encontrando no escuro, se eu nunca tivesse comprado aquela casa, se o crédito de Gerald tivesse sido mantido por outra pessoa, se nenhum dos documentos tivesse pousado naquela mesa, Diana estaria pedindo para voltar? Se a resposta é não, então o amor que ela está me oferecendo agora não é um retorno, é uma revisão. Você a aceitaria de volta? Pergunto de verdade, e quero que você sente com isso antes de responder. Não a resposta justa, a real. Porque aqui está a parte final. Simone me mandou mensagem de novo hoje de manhã. Vi a notificação antes de estar completamente acordado e fiquei deitado na cama, olhando para o celular por um longo momento antes de abrir. Não era um pedido de desculpas dessa vez. Não era reflexão, nem prestação de contas, nem nada que pudesse ser arquivado limpo sob ela está tentando reparar algo. Era um convite. Específico. Inequívoco. O tipo de mensagem que não dá para interpretar errado e não está tentando ser. E eu ainda não disse não. Não sei o que isso diz sobre mim. Sei o que diz sobre Simone. E sei o que diz sobre essa família. Que mesmo agora, mesmo depois de tudo que aconteceu naquela sala, a versão mais honesta de qualquer pessoa nela, talvez seja a que sempre foi a mais perigosa de todas. Diana ainda está esperando a minha resposta. Simone também. E eu estou aqui me perguntando se as duas mulheres mais importantes dessa história estão me ensinando algo sobre lealdade ou só me mostrando a mesma lição com embalagens diferentes. E honestamente, não sei qual resposta é pior.